Olá, eu sou a Helena. Hoje a conversa é com o André sobre inclusão de alunos neurodivergentes, mas sem tutorial, sem passo a passo. A ideia é olhar para as práticas adaptativas como modo de pensar a sala, sabe? O que faz sentido, o que é ético, o que sustenta no dia a dia sem transformar tudo num truque da moda. E eu sou o André. Tem um ponto que, para mim, muda o ângulo desde o começo. Inclusão não é favor e nem licença para baixar a régua. É sobre acesso ao aprendizado que já é direito. Quando a gente fala de práticas adaptativas reais, a gente está falando de decisões de sala que nascem do objetivo da aula e respeitam a forma como cada pessoa processa o mundo. Não é enfeite, não é adesivo. É a arquitetura pedagógica, viva, ajustável, com começo, meio e fim. Total. E repara como a conversa costuma travar em dois extremos. Ou a gente finge que todo mundo aprende do mesmo jeito, ou a gente tenta inventar um universo paralelo para cada estudante. Nenhum dos dois funciona. O caminho do meio pede clareza sobre a meta e flexibilidade de percurso. Parece abstrato, mas é bem concreto na prática. A turma enxerga o que precisa aprender, entende como vai chegar lá e sente que tem espaço para percorrer esse caminho sem ser empurrada para o mesmo molde. Aí entra um cuidado de linguagem que faz diferença. Quando a gente diz adaptação, tem gente que ouve privilégio. Só que não é isso. É como usar óculos. Não muda o conteúdo do livro, muda o acesso ao conteúdo. O foco continua sendo a habilidade central da aula. O formato de participação e de demonstração pode variar, porque o objetivo não é controlar a forma, é garantir que a habilidade apareça com nitidez. E esse aparecer com nitidez pede algumas escolhas de desenho que valem ouro. Objetivo claro, ritmo legível e combinados que todo mundo conhece. Não é sobre decorar regra, é sobre previsibilidade justa. Quando a pessoa sabe o que está acontecendo e para onde vai, o cérebro gasta menos energia com ameaça e sobra mais energia para aprender. A sensação é de chão firme. E chão firme te convida a arriscar, né? Outro ponto que separa a prática real de prática cosmética é a dignidade. Adaptação que expõe, que vira vitrine do diferente, não é adaptação, é constrangimento com selo pedagógico. O que a gente chama de real preserva a privacidade, evita rótulo colado na testa, não coloca ninguém no lugar de ilustração. O combinado é coletivo, a personalização é discreta. O estudante participa, opina, entende as escolhas. Coautoria importa. E tem a tensão do rigor. Como manter qualidade sem varrer dificuldade para debaixo do tapete? A régua fica onde sempre esteve, na habilidade que a gente quer ver. O que muda é o caminho, não o nível de exigência. Resultado bom não é tarefa facilitada, é evidência de aprendizagem que respeitou o jeito de chegar lá. Isso resolve um mito comum. Inclusão não é passar a mão na cabeça, é orientar o esforço para o que tem valor e cortar ruído que não mede o que interessa. Falando em ruído, vale olhar para os detalhes que criam ou reduzem ruído sem entrar na lista de faça isso, aquilo. A pergunta de ouro é: o que na forma como a aula acontece aumenta a chance de quem precisa se perder? E o que na forma como a gente comunica devolve direção? Quando esse filtro vira hábito, a sala fica mais legível para todo mundo, não só para quem tem um laudo ou um nome de condição. Isso puxa a diferença entre igualdade e equidade, né? Igualdade é dar o mesmo para todos e torcer. Equidade é ajustar a entrega para que o objetivo fique alcançável sem pedir que todo mundo se comporte igual. E isso não significa inventar privilégios, significa observar barreiras. Às vezes a barreira é o excesso de estímulo. Às vezes é a falta de previsibilidade, às vezes é o formato único de resposta. Se a gente trata a barreira como variável do design e não como falha do estudante, a conversa muda de tom. Tem um cuidado ético que eu gosto de colocar na mesa. Consentimento e exposição. Nem tudo que ajuda precisa ser anunciado, nem toda diferença precisa ser explicada em voz alta. O professor não é porta-voz do diagnóstico de ninguém. O que sustenta é o princípio: proteger a pessoa, proteger o vínculo, proteger o foco da aula. Se a prática viola isso, ela pode até funcionar tecnicamente, mas não é real no sentido que a gente está defendendo. Também tem o teste de realidade, que é simples e duro ao mesmo tempo. Cabe no tempo da aula? Cabe com 35 estudantes? Depende de um herói ou conversa com a cultura da turma? É replicável ao longo do bimestre? Se a resposta for só funciona quando tudo está perfeito, não é sustentável.
prática adaptativa real tem que respirar no contexto. Ou vira cartaz inspirador que não aguenta a segunda-feira. E não dá para fugir do tema avaliação. Se a gente mantém o objetivo claro, a avaliação precisa conversar com esse objetivo. A pergunta deixa de ser: quem acertou o formato que eu gosto? E vira: quem mostrou a habilidade que eu ensinei? Quando a gente alinha avaliação com intenção, abre espaço para a leitura justa do progresso. E progresso aqui é continuidade. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Sem espetáculo, sem corrida contra o colega ao lado. Repara como tudo isso depende menos de fazer coisas e mais de olhar de um jeito. A sala vira um sistema com algumas premissas estáveis: clareza do alvo, comunicação que reduz ruído, flexibilidade de percurso e respeito pelo ritmo. Com essas premissas, práticas adaptativas deixam de ser remendo e viram estrutura. E estrutura boa não grita, ela sustenta. Tem uma armadilha comum: confundir adaptação com acomodação eterna. A gente ajusta para garantir acesso, mas a bússola continua apontada para a autonomia. A ideia é que o estudante aprenda a se conhecer, entenda o que ajuda, negocie o próprio caminho e vá ganhando chão. Se a prática cria dependência e prende a pessoa num cantinho do tabuleiro, a gente precisa revisar o desenho. Outra armadilha é romantizar. Neurodiversidade não é superpoder, não é defeito, não é moda, é jeito de funcionar. Quando a gente abraça essa normalidade, saem de cena os discursos salvadores e entra a rotina. Planejar, observar, ajustar, conversar, registrar. É silencioso, é paciente, é adulto. E, curiosamente, é o que traz sensação de justiça para a turma inteira. E a turma percebe. Quando a regra é clara e o caminho é múltiplo, o clima muda. A comparação vira colaboração, porque fica visível que cada um está trilhando o mesmo mapa com pegadas diferentes. Isso não acontece por mágica, né? Acontece porque a sala passa a ser lida como espaço de trabalho, não como palco de desempenho. O autorrespeito cresce e o barulho gratuito perde graça. Dá para falar também do papel da equipe e da família sem transformar ninguém em audiência do processo. Informação circula com objetivo, não com fofoca. O que interessa é o que ajuda a aprender, o que atrapalha e como a gente vai acompanhar. Quando todo mundo entende o porquê e o pra quê, a escola deixa de reagir a incêndio e começa a prevenir curto-circuito. Muita gente pergunta como saber se está dando certo sem cair no checklist. A resposta passa por evidências simples e honestas. A pessoa está participando mais? Está entendendo melhor a proposta? Está conseguindo mostrar o que sabe com menos ruído? O grupo está funcionando com menos atrito? Não é sobre ter uma planilha perfeita, é sobre ter critério compartilhado e memória do caminho. No fim, o recado é sereno. Inclusão é um compromisso de desenho. A gente escolhe metas claras, dá legibilidade para o caminho, abre mais de uma porta para chegar lá e mantém o respeito como linha de base. Isso é prática adaptativa real, não porque tem nome bonito, mas porque encaixa no cotidiano, protege as pessoas e faz o aprendizado aparecer. E quando aparece, lembra a todos que escola é lugar de encontro entre diferenças, não de uniformização. A diversidade não é obstáculo a ser contornado, ela é dado do problema. Se o desenho considera esse dado desde o início, a aula respira melhor, o professor respira melhor e o estudante encontra espaço para se ver competente. Então a nossa provocação final é essa. Antes de pensar no que fazer, pensa no como olhar. O olhar define a qualidade das escolhas. Se o olhar é de acesso, respeito e rigor, as escolhas tendem a seguir essa trilha. E a sala inteira colhe os frutos. É isso. Sem mágica, sem milagre, sem promessa vazia. Só um jeito de trabalhar que reconhece o que a escola tem de mais real. Pessoas diferentes aprendendo juntas. Que a escola siga sendo o lugar onde a diferença vira aprendizado e não barreira. Obrigada pela sua companhia até aqui. Eu também agradeço. A gente se vê em breve.